Olá, participantes do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É com grande alegria que chegamos à última atividade da programação antes da cerimônia de encerramento deste evento, que teve como objetivos conectar mentes visionárias, pavimentar jornadas iluminadas e semear ideias disruptivas. Nesta apresentação, todas as etapas, desde a geração de sumários das palestras até a transcrição de texto para fala, foram integralmente realizadas por uma inteligência artificial que atua como assistente do 5º CDNB. Isso mesmo! A inteligência artificial está desempenhando um papel fundamental em tornar esse evento uma experiência única para vocês. Ao longo dos últimos 4 dias, mergulhamos em um mundo de descobertas fascinantes, onde cientistas renomados, profissionais visionários e estudantes dedicados compartilharam seus conhecimentos e avanços mais recentes. Desde nanoalimentos até implantes bioimpressos, da nanoecotoxicidade aos órgãos em um chip, tivemos a oportunidade de explorar as fronteiras do conhecimento em nano e bio e vislumbrar um futuro repleto de inovação. E para finalizar essa jornada, vamos fazer uma retrospectiva do que de mais atual e inovador tem sido feito em nanobiotecnologia e bioengenharia. O Dr. Luciano Paulino Silva, pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, discute a importância da agricultura sustentável e o papel da nanobiotecnologia e da bioengenharia na abordagem das mudanças climáticas e ambientais globais. Ele enfatiza a necessidade de soluções ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis para substituir a agricultura extensiva e alimentar a população global. O palestrante também destaca o potencial da nanotecnologia para contribuir com a agricultura em ambiente controlado por meio de insumos mais eficientes, como nanofertilizantes e nanopesticidas, além de melhorar substratos, sensores e materiais avançados utilizados na produção em agricultura em ambiente controlado. O Laboratório de Nanobiotecnologia, Elenano, que Dr. Luciano coordena, foca em pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, com uma abordagem que envolve pensar macro, planejar micro e realizar nano. O time está atualmente trabalhando em vários projetos sob o guarda-chuva do Elenano, incluindo o desenvolvimento de nanomateriais para agricultura como nanobiofertilizantes e nanobiopesticidas, liberação controlada de antibióticos, nanorrepelentes e embalagens biodegradáveis. Ele também discute os esforços do time que lidera com alimentos impressos em 3D, especificamente carne cultivada e à base de plantas, bem como pescados e frutos do mar veganos, utilizando formulações avançadas baseadas em farinhas de leguminosas ricas em proteínas. A equipe está utilizando nanobiotecnologia e bioengenharia para agricultura em ambiente controlado, bem como para a produção de alimentos disruptivos por meio da impressão 3D e da agricultura celular. O palestrante expressa gratidão às agências de fomento e instituições por apoiarem esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas sobretudo agradece ao time do Elenano. O Dr. Imran Udin, um cientista sênior de pesquisa no Nanolab da Universidade de Pannonia, na Hungria, expressa sua gratidão por apresentar sua pesquisa no 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Ele discute o problema da contaminação por metais pesados nos suprimentos de água em todo o mundo, utilizando os exemplos do Taj Mahal e de Varanasi, na Índia. A pesquisa do Dr. Udin foca no desenvolvimento de um método simples e portátil para detectar metais pesados utilizando pontos quânticos de sulfeto de cádmio e tiras de papel. Ele explica o processo de síntese e o método de detecção, que envolve a emissão de luz vermelha quando a tira é excitada por luz ultravioleta. Os pesquisadores que lidera também descobriram a interação entre os pontos quânticos de sulfeto de cádmio e metais pesados como mercúrio e cobre, o que muda a cor da solução quando estão presentes. O objetivo é criar um teste acessível e fácil de usar para comunidades não científicas, e os pesquisadores realizaram experimentos usando difração de raio-x para confirmar a presença de sulfetos de mercúrio e cobre. Dr. Udin também discute sua pesquisa sobre a conversão de dados em forma digital e expressa gratidão pelo apoio da Universidade de Pannonia. A doutora Rosana Goldjack, professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos, FEA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, discute sua pesquisa sobre a utilização de resíduos agroindustriais para a produção de bioinsumos para carne cultivada, com foco no consumo e produção sustentáveis. Ela é pesquisadora e professora na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp há 10 anos, com um foco recente na redução do custo de produção de carne cultivada através do uso de resíduos.
Doutora Rosana também trabalha na produção de sacarídeos prebióticos e biomoléculas a partir de compostos. Sua pesquisa atual visa abordar os objetivos de desenvolvimento sustentável, como fome zero e boa saúde e bem-estar. A palestrante enfatiza a importância das tecnologias de proteínas alternativas, como proteínas de origem vegetal e derivadas de micro-organismos, para reduzir o impacto ambiental e abordar preocupações éticas relacionadas ao bem-estar animal. Ela discute a produção de carne cultivada e a busca por fontes alternativas ao soro fetal bovino para seu cultivo. Através de estudos de caracterização, a doutora Rosana identifica cascas de soja e amendoim como fontes promissoras para substituir o soro fetal bovino. As proteínas extraídas de resíduos vegetais são então analisadas e comparadas ao soro fetal bovino, revelando um alto conteúdo de aminoácidos livres e vantagens significativas de custo. A pesquisa em andamento foca nos potenciais usos de extratos proteicos e hidrolisados de resíduos de cevada, com resultados preliminares positivos em crescimento celular e redução de custos. O Dr. Carlos Mota, um professor assistente na Universidade de Maastricht, na Holanda, discute sua pesquisa sobre impressão 3D e bioimpressão de modelos in vitro e implantes. Seu grupo, localizado na Faculdade de Ciências da Saúde, Medicina e Vida, começou em 2014 e foca tanto em tecnologias de impressão 3D quanto de bioimpressão. O palestrante fornece um breve histórico da impressão 3D e suas aplicações na saúde, incluindo a criação de implantes específicos para pacientes utilizando técnicas de manufatura aditiva, como a fusão seletiva laser e tecnologias subtrativas. Ele também discute várias técnicas de fabricação de tecidos e órgãos, como a eletrofiação para produzir nanofibras e a criação de scaffolds osteocondutores e osteoindutivos para fraturas ósseas utilizando uma nova tecnologia de impressão 3D. O pesquisador também menciona os desafios da bioimpressão de órgãos complexos, como o rim, e a pesquisa em andamento em áreas como tecido cardíaco, tireoide, implantes osteocondrais e pâncreas. O objetivo final é criar scaffolds que emulem o tecido e facilitem a regeneração tecidual, particularmente em casos onde defeitos maiores ou tumores requerem intervenção. A doutora Henriette Azeredo, pesquisadora na Embrapa Instrumentação, discute as complexidades do uso de materiais biodegradáveis e plásticos na embalagem de alimentos, destacando suas respectivas vantagens e desvantagens. A palestrante então explora o conceito de filmes e revestimentos comestíveis como alternativas, focando em seu uso como barreiras para prevenir a transferência de umidade e a absorção de óleo nos alimentos. A palestrante também apresenta vários tipos de componentes de embalagens interativas, como filmes e revestimentos absorventes de oxigênio, filmes absorventes de luz e filmes absorventes de etileno, que podem estender a vida útil dos produtos alimentícios. A palestrante conclui com a produção de filmes bioativos utilizando mangas desidratadas como base, que exibem propriedades antioxidantes e de absorção de UV, e o desenvolvimento de um revestimento bioativo utilizando mangas desidratadas, alginato e bactérias probióticas para promover a saúde humana. O Dr. Valdeir Arantes, professor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, discute o uso de nanopartículas de celulose para aplicações sustentáveis, especificamente na quinta onda de diversificação de produtos de celulose. Ele destaca as propriedades únicas da nanocelulose, incluindo sua biodegradabilidade, biocompatibilidade e alta estabilidade térmica, e suas potenciais aplicações na área da saúde, farmacêutica, cosmética e impressão 3D. Dr. Valdeir também enfatiza a importância de especificar o tipo e o método de produção da nanocelulose devido ao seu impacto expressivo nas propriedades. O palestrante então discute o uso da nanocelulose em embalagens plásticas como uma alternativa biodegradável aos plásticos à base de petróleo, que têm uma vida útil curta e contribuem significativamente para o desperdício de plástico. Ele também explora o potencial do uso de enzimas para reduzir o consumo de energia na produção de nanocelulose e melhorar suas propriedades de barreira para uso em embalagens de alimentos. Arantes discute ainda a identificação de enzimas que podem reduzir o consumo de energia na hidrólise da celulose e a otimização da produção de nanocelulose para aplicações específicas. A doutora Ana Luísa Daniel da Silva, pesquisadora principal da Universidade de Aveiro, em Portugal, se apresenta e discute seu foco de pesquisa em nanomateriais e superfícies, especificamente para o tratamento de água.
Ela aborda a escassez de água doce e o surgimento de contaminantes que as estações de tratamento de resíduos convencionais não conseguem remover, enfatizando os potenciais efeitos prejudiciais no meio ambiente e na saúde humana. Doutora Ana Luísa então explica como os nanomateriais, como nanopartículas de núcleo magnético, oferecem uma promessa expressiva para enfrentar os desafios da qualidade da água devido à sua grande área de superfície e propriedades magnéticas. Ela discute sua pesquisa na preparação de nanopartículas magnéticas encapsuladas em uma casca híbrida contendo biopolímeros, o que permite modificações precisas de parâmetros e o direcionamento para contaminantes específicos. A versatilidade deste método também é destacada, pois pode ser utilizado com vários biopolímeros e foi investigado para remover contaminantes emergentes, como pesticidas e produtos farmacêuticos. De modo geral, a pesquisa da doutora Ana Luísa visa explorar o potencial dos materiais para diferentes aplicações, incluindo o tratamento de água, para abordar a escassez e a contaminação da água doce. A doutora Solange Bionotto Fagan, professora na Universidade Franciscana, discute o uso de simulação e modelagem computacional na compreensão das propriedades dos nanomateriais, especificamente nos contextos de remediação de fluidos ambientais e nanoabsorventes. Ela enfatiza a importância de conectar os resultados da simulação com achados experimentais utilizando métodos como docking molecular, dinâmica molecular e aprendizado de máquina. A professora Solange também destaca a importância da equação de Schrödinger na determinação das propriedades fundamentais dos materiais e a necessidade de entender a estrutura atômica para modelagem e simulação. A palestrante também aborda o uso de nanomateriais na remoção de disruptores endócrinos da água e o efeito sinérgico do óxido de grafeno e da heparina na absorção de 17-beta-estradiol. Além disso, a palestrante discute pesquisas em andamento sobre a interação entre grafeno oxidado, flavonoides e a proteína spike do SARS-CoV-2, bem como várias oportunidades educacionais relacionadas a nanomateriais na Universidade Franciscana. A palestrante também apresenta o Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono, INCT, e seus projetos voltados para atrair novos cientistas e disseminar conhecimento sobre nanomateriais. A doutora Catiúcia Batista da Silva Paiva, professora na Universidade de São Paulo, discute a história e os avanços da cultura celular, com foco em culturas celulares tridimensionais, 3D, como esferoides e organoides. Ela destaca a importância de entender a embriogênese, a morfogênese e a histologia ao trabalhar com sistemas complexos em engenharia. A palestrante também explora a produção de esferoides, o uso de matrizes de hidrogel e a manipulação de células para aplicações em medicina regenerativa. Doutora Catiúcia aborda várias técnicas para criar esferoides, a importância tanto das frações celulares quanto das extracelulares, e as potenciais aplicações de matrizes descelularizadas na medicina de precisão. A palestrante enfatiza a importância das colaborações e do financiamento para o avanço da pesquisa nesse campo. O Dr. Murali Alapu, professor associado do Departamento de Imunologia e Microbiologia da Universidade do Texas Rio Grande Valley, discute a visão futura da terapia contra o câncer utilizando nanotecnologia, especificamente a nanomedicina em comprimidos. Ele explica a importância do tamanho das partículas na terapia contra o câncer utilizando nanopartículas, com tamanho médio de partículas maiores que 10 nanômetros e menores que 200 nanômetros, sendo ideais para o tratamento do câncer. Dr. Murali destaca os benefícios das formulações baseadas em nanopartículas, como o Doxil e Pachel, que protegem os medicamentos de apresentar os efeitos colaterais e melhoram a circulação e a disponibilidade do medicamento no local do tumor. Ele também apresenta o conceito de nanomedicina em comprimidos, que aplica nanotecnologia para criar formulações de comprimidos orais para facilitar a administração e melhorar a adesão do paciente ao tratamento. O palestrante também discute o potencial de criar comprimidos multifuncionais usando sistemas de entrega de medicamentos automicroemulsionados e nanopartículas para superar barreiras fisiológicas e celulares, melhorando a absorção dos medicamentos. O Dr. David Junker, professor na Universidade McGill no Canadá, discute sua pesquisa sobre impressão 3D de alta resolução e baixo custo para microfluídica, dispositivos de chips de órgãos e engenharia de tecidos. Ele introduz sua apresentação sobre chips de órgãos como uma alternativa viável às culturas celulares e modelos animais no desenvolvimento de medicamentos.
O palestrante também discute as limitações da replicação de PDMS e dos métodos de impressão 3D direta para criar microestruturas e a importância de projetar uma foto-tinta para a fabricação bem-sucedida de microfluídica e chips de órgãos. A pesquisa foca na criação de impressoras 3D de baixo custo e alto desempenho para o desenvolvimento de medicamentos, reduzindo o processo longo e caro. O palestrante também menciona o desenvolvimento de circuitos capilares para controlar a hidrofobicidade e o fluxo em estruturas microfabricadas e o potencial da tecnologia de laboratório em um chip. Além disso, a discussão aborda o uso de tinta porosa PEGDA para bioimpressão e seu potencial para aplicações em engenharia de tecidos e chips de órgãos. Os pesquisadores tiveram sucesso na impressão 3D de materiais elastoméricos utilizando uma tinta biodegradável e estão avançando na impressão LCD de alta resolução e baixo custo. O objetivo final é criar dispositivos de órgãos em um chip impressos em 3D acessíveis e econômicos para desenvolvimento de medicamentos e pesquisa. A doutora Verônica La Salle, pesquisadora independente no Instituto de Ciências Químicas em Bahia Blanca, Argentina, discute seu trabalho no design de nanomateriais híbridos versáteis para remediação da água. Ela lidera o grupo de pesquisa Hybrid and Applied Nanomaterials NAN, que se concentra na síntese de nanomateriais para aplicações biomédicas e ambientais. Doutora Verônica compartilha sua experiência no design de nanomateriais magnéticos, especificamente para a remoção de contaminantes como arsênico e flúor da água. Ela também discute o desenvolvimento de um produto potencial para a purificação de água utilizando materiais absorventes e o uso de resíduos de biomassa e nanocompósitos feitos a partir de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro e zeólitas para remover poluentes da água subterrânea. A palestrante enfatiza a importância de projetar materiais acessíveis e ecológicos para a remediação da água, especialmente para comunidades rurais onde a osmose reversa não é acessível. Ela também discute pesquisas recentes sobre nanocompósitos ternários preparados a partir de óxido de ferro magnético, resíduos de biomassa e hidroxiapatita para remoção de flúor e arsênico da água.